Bem, eu falei que tínhamos um convidado especial para o Jogo do Poder de hoje. Ele já chegou, está aqui ao nosso lado, o secretário de Fazenda do Estado, Emílio Júnior. Olá, secretário, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Ari, Cecília, Poliana, a todos os telespectadores, né, que fazem aqui o seu programa do Jogo do Poder. Né? Muito bem. Hoje o secretário esteve na Assembleia fazendo a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. E o Piauí cumpriu, não é, todas as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o senhor disse lá, o Estado que mais realizou investimento público na região Nordeste. Queria que o senhor dissesse quais são esses números e como isso foi possível, secretário. Em primeiro lugar, Amadeu, assim, o nosso governador, né, ele tomou uma decisão sábia, né, de trabalhar também os investimentos do Estado através de operações de crédito, certo? Porque, imagine só, quando você faz um investimento de maneira que você já segura o recurso, você tem condição de você planejar aqueles investimentos para um começo, meio e fim, né? Então, com essa decisão, o que é que ele fez? A gente vem fazendo algumas operações de crédito e o Estado vem fazendo com que os investimentos possam estar avançando. Então, atualmente, praticamente o Estado do Piauí, 18% da nossa receita corrente líquida, ela está indo para investimento. Isso é um fato altamente relevante, porque quando o investimento sai na ponta, então a qualidade de vida da população melhora, a infraestrutura logística, os custos, né, de você ter um frete, de você ter de chegar uma mercadoria, de rodar algo que haja uma necessidade, é uma tecnologia que dará acesso à saúde, é uma escola de tempo integral que vai ter meios de tecnologia para que aquela escola funcione melhor. Então, tudo isso você sai na frente, porque se a gente for trabalhar os investimentos do Estado do Piauí, Amadeu, só com as fontes de tesouro, aí nós teríamos que ficar com uma coisa muito ínfima, muito parado, né? O que nós não responderíamos para a questão da sociedade. Então, isso é o que tem feito a gente avançar muito bem e também isso é o que tem dado retorno, né, daquilo que a gente tem visto no estado do Piauí. Né? Antes de passar aqui para os jogadores, vai haver contingenciamento, corte nas despesas? Se houver, será um corte linear? Qual é a ideia? Muito boa a sua pergunta, Amadeu, porque assim, isso é histórico no estado do Piauí. Sempre no estado do Piauí, quando a gente chega mais ou menos pelo mês de agosto, setembro, aí você começa já a vislumbrar o planejamento para o encerramento do exercício social, do exercício fiscal. E aí você tem a questão do pagamento do 13º, que é um dispêndio grande para a questão do tesouro. E aí a gente tem que fazer essa questão das análises, né? Hoje a gente fez essa apresentação do quadrimestre, como você frisou muito bem, em relação aos índices constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente cumpriu, mas isso não significa uma garantia do cumprimento para o final do exercício. Porque, como eu falei agora há pouco, esse final do exercício agora é que a gente começa a vislumbrar alguns gastos a mais que precisam ser ajustados, né, pelos números fiscais. E aí é onde a gente começa a verificar o seguinte: por exemplo, eu venho com a previsão de receita. Essa previsão de receita, daqui para frente, ela está se confirmando, né? Então, isso já acende um alerta para que a gente comece a observar, pela Comissão de Gestão Financeira e Resultado do Estado,
que é formado pela Cefaz, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo, né, Secretaria de Administração, PGE, né, que a gente se reúne de 15 em 15 dias para fazer essa análise. Então, só para citar um exemplo, a primeira parcela do FPE desse mês de outubro, ela veio, Amadeu, com uma queda nominal de 2,4%. A projeção que a Secretaria do Tesouro nos informou em relação ao FPE de outubro, ele é de um crescimento em torno de 2% nominal. Então, ó, quando você vem com a prévia de uma média que a gente vem estudando, com 8%, que é o que a gente tem a trabalhar, e acontece isso, a gente já começa a dar uma segurada. Uma segurada. Então haverá isso. Redução. Com certeza. Qual é o percentual? É linear? Bem, nós não fazemos mais um corte linear. O que a gente tem que ser feito nesse momento, e foi aprovado pela comissão, é que, em primeiro lugar, a gente faz uma análise em relação àquele programa que está planejado para executar. É algo que pode ser adiado para o próximo ano, então você faz o adiamento disso. Se você tem uma ação, se você tem um investimento, se você tem um investimento que ainda não começou e pode ser adiado, não atrapalha a programação do Planejamento do Estado, então, nesse caso, a gente já tomou a decisão de não autorizar pela comissão, entendeu? Já adiar para 2026. Então, nesse momento, Amadeu, nós já fizemos alguns cortes, inclusive no início do ano, de maneira linear, até em relação a terceirizados e tudo, mas nesse momento, o que a gente está fazendo já é para fazer o fechamento do ano. Então, nesse momento, aquilo que pode ser adiado, a gente vai adiar para o próximo ano. Apoliana. Secretário, pelas informações prestadas à Assembleia Legislativa do Piauí, o senhor apresentou também os números de resultado das missões internacionais que o governo fez ao longo desses últimos 3 anos, né? Que resultado foi esse e em termos realmente financeiros, né, para o estado do Piauí? Quando você trabalha uma gestão pública, a gente sempre examina, e isso é natural, que às vezes os investimentos que você faz, o gasto que você faz, ele é às vezes imediato. E o retorno desse investimento, ele é mais demorado. Então, por exemplo, todas essas missões que são colocadas pelo governador, em primeiro lugar, sabiamente para fazer com que a gente venda o estado do Piauí lá fora, mostrando que o estado do Piauí é um estado onde as energias produzidas no estado são totalmente não poluentes, praticamente a nossa geração de energia, 99% do que é gerado no Piauí, ela é em comum acordo com a questão da proteção ambiental limpa, né? Hoje. Que o estado do Piauí, a gente vai fazer e estamos alavancando em relação às melhores estradas, e hoje que isso é uma realidade. Que o estado do Piauí, a gente vai estar sendo trabalhado a questão do porto, que é aquilo que uma empresa lá de fora possa sentir que tem uma dificuldade, que precisa de algo assim, que o estado do Piauí está trabalhando o porto. Então, essas missões são todas para colocar que o estado do Piauí, a gente está com uma infraestrutura muito boa, tanto nesse momento, como também melhorando para aquilo que é o investidor deseja. Então, assim, o retorno desses investimentos, ele é demorado, porque muitas vezes uma empresa, quando ele faz uma carta no estado do Piauí, aí eu vou dar um exemplo, uma empresa agora que vai fazer abatedouro de frango, né, Amadeu? Sim. Até ela começar essa empresa, botar ela em estrutura, registrar, montar aquilo ali, toda aquela cadeia demora de 2 a 3 anos. Mas se nós não fizermos isso agora, pior a gente chegar daqui a 2, 3 anos e não ter nada. Então o que o governador está apostando e o que o governo tem feito é plantar as sementes para que a gente possa ter a certeza de uma boa colheita no futuro. E é isso que tem sido feito, trabalhado nessas missões internacionais, né? Que o governo tem trabalhado. Existe uma estimativa de quanto desse retorno? Olha, se você analisar, nos últimos anos, até nós temos
é presidido pela Secretaria de Fazenda uma comissão de incentivos fiscais. Se você analisar nos últimos 3 anos, só o volume de recursos de empresas que estão chegando no estado do Piauí, né, que estão aportando no estado, é na casa de vários bilhões de reais. Então, é algo que a gente está sendo plantado, já foi autorizado esse incentivo fiscal, o estado está andando e a gente vai trabalhar a questão dos frutos no médio e no longo prazo, que é isso que a gente precisa. Ari? O senhor esteve hoje, como o Amadeu Campos adiantou, na Assembleia Legislativa apresentando o resultado do segundo quadrimestre deste ano. O presidente da comissão, né, que é a comissão de nome longo, fiscalização, tributação, justiça, tributação, finanças, controle e fiscalização, é o deputado Franzé Silva, que é do Partido dos Trabalhadores. E o deputado, após a audiência, conversou com a imprensa e disse o seguinte: olha, a gente ficou muito preocupado aqui na comissão com a queda de receita na área da saúde, especificamente, que os repasses do SUS caíram até 29% em relação a 2024. E aí eu pergunto, essa queda acentuada, secretário, foi por conta daquelas emendas que o STF proibiu a liberação, restringiu, né, a liberação? É só isso, só as emendas que explicam essa queda? Ou também, para a gente entender, porque é um setor importantíssimo, a gente tem inclusive manchete falando disso hoje, mais tarde o Amadeu vai mostrar aqui, para a gente entender que é uma área crucial a saúde, né? Olha, a área da saúde, na verdade, é uma das áreas que o nosso governo tem apostado muito na melhoria, e isso é muito importante, né? Com a questão de você trabalhar a telemedicina, né? Que isso é algo muito bom, que tem trabalhado a questão das OS para melhorar a questão do atendimento lá na ponta. Em relação ao prazo de cirurgias eletivas, o estado do Piauí hoje, essa média tem caído para em torno de 50 dias. Então, tudo isso, Ari, há uma necessidade de recurso. Então, por exemplo, nos números que nós apresentamos lá, no ano passado, até o mês de agosto, a saúde, nós havíamos recebido em torno de 600 milhões até o quadrimestre agora caiu para 400 milhões, uma média de 200 milhões a menos. É lógico que isso aí não é só o valor da receita do SUS, até porque a gente vem brigando muito. Esse valor que é colocado pelo SUS, ele não é reajustado. Imagine só que até o mês de agosto o estado do Piauí investiu na área da saúde em torno de 1,5 bilhão de reais, né? Como um todo, até 1,5 bilhão. E o que entrou agora do SUS foi 400 milhões. Imagina que muitas vezes o que a gente vê lá na ponta de um atendimento de um hospital, que a gente fala do SUS e tudo, mas a maioria desse recurso está sendo pago e custeado com recurso próprio do Estado. Então, isso também pesa muito, né? Então, o governo tem trabalhado, inclusive, de aumentar essa questão do teto, e aí eu já até coloco aqui, é lógico que essa parte da saúde, o próprio secretário pode falar melhor, mas tivemos agora a visita do ministro da Saúde, que veio ao Piauí, e esse repasse que hoje é da ordem de 25 milhões, ele confirmou que haverá um aumento de 230 milhões no ano, que isso vai ser em torno de 19 milhões ano a mais, e nós esperamos já isso a partir do mês de novembro. Então, com certeza, esse recurso ele vai nos ajudar muito. Agora, você fez uma pergunta em relação à questão das emendas. Realmente, as emendas, por conta desse questionamento que está acontecendo ali, praticamente, se você... Hoje, a gente apresentou que no ano passado nós tínhamos recebido, até esse momento, por exemplo, de emendas individuais, em torno de mais de 60 milhões, até agora isso não passou de 8 milhões. Então, isso realmente é um atraso e é um prejuízo muito grande. E aí, aquele negócio, como a despesa está feita, Ari, se não vem esse recurso federal, quem é que está sendo que bancar isso? É o Tesouro. Aí, realmente, isso... Mas é algo que o governo, nosso governador tem trabalhado, mas, para ser bem objetivo, conseguiu agora aumentar esse teto de 25 por mais 19 milhões, mais ou menos, mensal, previsto a partir do mês de novembro. Vamos lá, Cecília. Secretário, como que o governo está fazendo o equilíbrio entre as despesas obrigatórias e a questão dos investimentos aí mais adiante, já que vai haver esse corte de gastos, esses investimentos eles estão vindo
de alguma outra fonte, talvez de um programa do governo federal, ou, como no caso da saúde, do Tesouro? Olha, agora mesmo, aquilo que a gente vem colocando, se o Estado fosse deixar para fazer investimento mesmo, ou seja, despesa de capital com fonte Tesouro, praticamente seriam investimentos muito ínfimos para aquilo que o Estado precisa. Então, o que é que o governo tem feito? Ele tem feito algumas operações de crédito para fazer com que esses investimentos possam sair na frente. Então, agora mesmo, na semana passada, houve uma operação aprovada pela Assembleia Legislativa, né, que é a Operação ProMais, onde na semana passada entrou 480 milhões para investimento no Estado. Então, por exemplo, em relação a alguns investimentos em despesa de capital, nós já temos esse recurso novo que já está entrando, prevendo para isso aí. E também com essa operação, 2026 já estão assegurados os investimentos que o Estado necessita para fazer isso aí. Então, assim, já tem, na semana passada, 480 milhões para trabalhar esses investimentos em despesa de capital. A Comissão de Gestão Financeira, que a gente trabalha nesse momento, é justamente assim, equacionar, como você falou, trabalhar aquilo que é prioridade para a gente chegar ao final do ano de maneira equilibrada e pessoal, né? Porque quando a gente fala pagamento de folha pessoal, a gente entende somente assim, é o gasto do servidor e tudo, mas não é isso. O pagamento da folha de pessoal, ele faz com que praticamente a grande gama da economia piauiense se movimente. Porque, por exemplo, é ali que o servidor vai para o supermercado, o servidor vai comprar presente, ali que o servidor vai para o lazer, para um restaurante. Ou seja, você faz toda essa cadeia da economia circular. Então, é por isso que, nesse momento, a gente mira garantir pagamento do servidor, justamente com o 13º salário, aí vem um repasse aos poderes, o custeio da máquina pública, aquilo que não pode ser, que não pode parar, mas se for um custeio de algo, é algum evento, alguma coisa, nesse momento a gente termina adiando essa questão do evento, entendeu? Para outro momento. Então, é esse equacionamento que a gente está fazendo e para que a gente chegue ao final do ano de maneira assim, bem equilibrada, entendeu? É lógico que é difícil porque a necessidade da população é muito grande, né? Então, nós nunca temos recursos para atender a tudo aquilo que a população merece e precisa. Mas nós temos que trabalhar com essa realidade, é com isso que a gente tem que ir em frente, né? Secretário, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pela entrevista. Muito obrigado. Amadeu, eu quero mais uma vez agradecer, né, em nome do governo do Estado, em nome da Secretaria de Fazenda, né, onde tudo isso, só quero aproveitar esse momento de dizer que todos esses números que nós apresentamos hoje no quadrimestre, de ter cumprido, né, é graças ao grupo de gestores que tem no Estado, e em especial eu levo todo o meu agradecimento para a Comissão de Gestão Financeira, que é a que toca o Estado, formado pela Secretaria de Planejamento, de Administração, Procuradoria, PGE, a nossa Controladoria Geral do Estado e os servidores da CEPAS que nos ajudam muito, né? E dizer que a gente estamos aí nessa missão, né? É uma missão que a gente sempre trabalha vendo como o foco, né? Que é o bem comum de todos nós, né? Da população do Estado do Piauí, e pedindo a Deus que Ele sempre nos ilumine para que a gente, tudo aquilo que a gente planeja para o bem, a gente possa realmente colher como fruto daquilo, como semente daquilo que a gente vem plantando. Obrigado, secretário. Vamos com um recado aí.